Com certeza você já ouviu falar na Operação Lava Jato. Essa operação que já tem mais de 3 anos atuando aqui no Brasil. Segundo, o propósito dessa operação é combater a corrupção, é combater o desvio de dinheiro, é combater esquemas ilícitos, enfim, acabar com essa tal da corrupção. Corrupção é uma palavra assim muito elegante que, se fôssemos usar um português mesmo, um português bem comum, fácil de entender, seria a palavra roubo, roubar. E corrupto, a gente escuta fulano é corrupto, fulano foi acusado de um ato corrupto. Corrupto é, em uma linguagem mais fácil ainda de entender, ladrão. Daí, tem se aproveitado, e isso não é de agora, durante bastante tempo, essa palavra corrupção. Vamos combater a corrupção. A corrupção, ela é um câncer na sociedade. A corrupção é isto e a corrupção é aquilo. É o uso de uma palavra, de uma expressão com objetivos de seduzir, de fazer um carinho no ouvido e na consciência das pessoas. Afinal, quem é que não concorda que é preciso dar um fim em ladrão e em roubo? Aí, quando surgiu essa coisa de Operação Lava Jato, com aqueles caras lá de Curitiba, Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, Érica Marena, Carlos Fernando, um tal lá de, acho que é Ricardo Poço Bom, e pronto. Os aclamados heróizinhos, limpinhos, arrumadinhos, sob medida, para combater os malvadões, o dragão malvado da corrupção. Isso seduziu, e muito, mas muito mesmo, milhões e milhões de consciências e corações aqui no país. E tudo feito sob medida. Porque o brasileiro, ele é um ser, eu já comentei isso em uma outra ocasião, que ele se apega, ele se liga muito facilmente com essa coisa de aparência. Não, peraí, que fulano ele tem uma boa aparência. Pode ver que os caras que foram escolhidos para essa coisa de Lava Jato, sob medida, limpinho, pálpebra, branquinho, arrumadinho, cabelo no lugar, jovem, bem formado, tal, aquela coisa toda. Pronto. Vendeu-se a ideia e a embalagem na qual essa ideia estava lá dentro veio assim bem arrumadinha, para evitar que houvesse algum tipo de questionamento, algum tipo de resistência. Talvez você não saiba, mas essa coisa de combater corrupção, aliás, na verdade, aqui no Brasil, existem 2 coisas que são usadas para seduzir o público. Uma
é essa história de vamos combater corrupção. E a outra é essa coisa que a gente sempre escuta por aí, a tal de democracia. Democracia para lá, democracia para ali, e tal de Estado democrático de direito, porque pressupõe-se que ninguém iria se opor ao combate à corrupção, que ninguém iria se opor a pegar-se bandido, ladrão e colocar dentro da jaula. Talvez você não saiba, mas lá atrás, coisa de mais de 25 anos, até esse bandido, esse ladrão, vagabundo, e a imagem está aqui, ó, para que você não tenha dúvida, até ele usou essa conversa mole de combater corrupção para ganhar os holofotes, ganhar o favor, ganhar a simpatia das pessoas. Está vendo aqui a imagem desse ladrão, desse vagabundo, desse bandido? E foi dessa forma que ele alcançou o poder, ele e o partido dele, com essa ideia de que nós somos os justiceiros, nós vamos acabar com a corrupção, nós viemos lá da classe trabalhadora, nós somos diferentes, não somos burgueses, não somos capitalista selvagem, tal, não, espera aí que a gente vai dar um jeito nessa corrupção que não deixa que o país avance. Meu camarada, 25 e tantos anos atrás, esse vagabundo aí, esse ladrão, vinha com essa coisa também de corrupção, porque sabia que isso seduz aqui, ó, o ouvido do cara, seduz aqui, ó, a consciência das pessoas. Essa Operação Lava Jato, que vai ser o ponto central aqui do nosso vídeo, ela foi passando, foi caminhando sem questionamentos, sem nenhum tipo de pergunta, simplesmente foi passando. Estamos combatendo corrupção, estamos prendendo ladrão, vagabundo, nós somos bonitinhos, nós somos limpinhos, nós somos tal, papo. E foi passando. Mas existe um lado pouco conhecido dessa coisa de Lava Jato. E nós vamos aqui hoje, através de algumas imagens, tentar entender esse outro lado pouco conhecido, pouco divulgado. As imagens eu vou colocar aqui e vou fazer alguns comentários, algumas observações. Se você achar necessário, você pode dar uma pausa e ler as informações, porque são muitas coisas. Se eu fosse ler tudo, iria ficar um vídeo muito longo, mas você pode fazer isso para você entender melhor toda essa coisa, esse lado por trás, bastidores, coisas pouco conhecidas dessa tal de Lava Jato. Beleza? Antes da primeira imagem, só um favor que eu vou pedir rapidamente. Dê seu gostei, se inscreva, compartilhe, faz tudo isso e vamos lá. É o seguinte, a primeira imagem é essa aqui, ó. Nessa imagem daqui, opa, foi mal aí, tropecei aqui na minha câmera. Vamos lá, a primeira imagem é essa aqui. É um Twitter, vocês estão vendo aí a imagem, da Coronel Fernanda. E aí ela faz uma denúncia a respeito de um sumiço de um aparelho de escuta telefônica. Aparelho de escuta telefônica, normalmente nós conhecemos ele como o famoso e popular grampo.
Aí você pergunta assim, ué, mas por que aquele povo lá, a tal da República de Curitiba, precisou de um grampo, de um aparelho de escuta? Por quê? Porque nós sabemos o seguinte, quando existe uma investigação e se faz necessário escuta telefônica, o procurador, no caso eles teriam que, através de um documento, através de tudo escrito, tudo certinho, ir diante de um juiz e convencer o juiz a necessidade de se fazer uma escuta telefônica. Tem que ser assim tudo certinho, tudo dentro da lei, tal. Não é assim, essa coisa assim, grampear. Vou grampear o telefone do cara, vou ouvir o que é que ele está falando. E ela disse que esses aparelhos então sumiram. Fica assim uma série de perguntas. Esse aparelho, ele chegou a ser usado? Se foi usado, quando ele foi usado? Por quem? Direcionado para quem? Quem foi que foi grampeado? Durante quanto tempo? As informações estão onde? Pronto. O tal do aparelho que, e diga-se, não é nada barato, ultrapassa a faixa dos 350 mil reais esse aparelho, desapareceu. Ele desapareceu. A próxima imagem é essa aqui, ó. Carlos Fernando, ele já foi integrante da equipe da Lava Jato e ele então apareceu dizendo que a PGR, que é a Procuradoria Geral da República, estava, digamos assim, não deixando que a Força-Tarefa Lava Jato tivesse independência, liberdade para trabalhar. Não, a PGR não deixa a gente trabalhar, está nos atrapalhando, aquela coisa toda. Mas veja bem, porque nós vamos continuar voltando, bater nessa tecla. PGR, que é a Procuradoria Geral da República. Ou seja, procuradores aqui no país, em qualquer parte do país, eles precisam se reportar. Eles podem e devem trabalhar, mas eles também devem se reportar lá em Brasília ao Procurador-Geral. Geral. Não é só ele não abrange só ali uma região, uma cidade, um lugarzinho, não. É geral, ele pega o país inteiro da República. O cara deve alguma satisfação lá para ele, que no momento é Augusto Aras. Certo? Próxima imagem. Essa daqui. Essa imagem daí, você viu que o próprio Augusto Aras, ele disse que não é porque a Lava Jato ela conseguiu algum sucesso, que ela conseguiu alguma coisa, que ela esclareceu algumas situações, não é porque isso que ela agora vai virar um sem limite, não, sem liberdade, e faz o que quer e vai para onde quiser. Para que vocês possam ter uma ideia, por que isso é perigoso e não deve acontecer, e é uma coisa que pouco se fala, pouco se divulga. Durante esse tempo de atuação dessa tal da Lava Jato, membros do PSDB nunca foram incomodados. Inclusive, eu já fiz este vídeo daqui, ó. Se você puder depois dar uma olhada. Esse vídeo daqui, eu expliquei a respeito dessa questão de Moro e o povo lá do PSDB. Durante esse tempo que essa tal de Lava Jato vem supostamente passando o país a limpo,
fazendo justiça, prendendo vagabundo, ladrão e etc. O povo lá do PSDB, eles não foram incomodados. Você teve alguma vez ouviu falar de Fernando Henrique, Serra, Aécio, Geraldo Alckmin, Tasso Gereissati, Álvaro Dias, esse aqui, né, vagabundo aqui de São Paulo, o governador, o tal de Dória, esses caras serem incomodados, serem chamados para prestar um único e simples depoimento? Você tem alguma informação desse tipo? Então, o Procurador-Geral da República, ele corretamente disse que é preciso ter limites, é preciso observar certas regras, porque, ao que tudo indica, a tal da Lava Jato, ela de certo modo foi muito seletiva. Ela foi atuando, mas ela foi assim meio que escolhendo: esse ladrão aqui eu pego, esse aqui eu vou deixar livre, esse ladrão aqui eu pego, esse vagabundo aqui eu vou deixar livre, mas esse vagabundo de cá eu vou prender. Ela, pelo jeito, atuou muito desse jeito. Daí, na próxima imagem, que essa aqui é uma imagem rápida, uma pessoa mandou um Twitter ao qual o tal de Sérgio Moro depois respondeu. E a pessoa dizendo: olha, a Lava Jato não pode parar e não sei o quê. Só que as pessoas, elas parece que elas não entenderam ainda o que é exatamente a tal da Lava Jato. Não, a gente tem que apoiar, por quê? E não é tudo isso, essa tal de Lava Jato. Eu mesmo já vinha desconfiando dessa tal de Lava Jato já há algum tempo. Não é tudo isso, mas aqui no Brasil, os caras, conforme eu falei lá no começo, eles sabem vender e vendem bem. Sabem arrumar bem a embalagem, cuida bem da aparência, bonitinho, branquinho, limpinho, arrumadinho, ajeitado, tal, cabelinho no lugar, aquela coisarada toda. Pronto. Porque sabe que brasileiro vive em cima dessa coisa de aparência. Né? Qualquer vagabundo aqui no Brasil, qualquer estelionatário aqui no Brasil, sabe que brasileiro vive, dorme, almoça, janta, respira essa coisa de aparência e, portanto, sabe que se precisar enganar, se precisar passar a perna, é só colocar uma embalagem bonitinha, certinha, que vai enganar o cara. Ninguém percebeu que a tal de Lava Jato, ela foi seletiva durante esse tempo de atuação e um ladrão, um vagabundo, ele foi mais ladrão, foi mais vagabundo, na opinião deles, do que outros. A próxima imagem é esta aqui. Viu aí a imagem? O que aconteceu foi o seguinte: é que foi publicado pelo jornal Antagonista que os procuradores, eles ficaram muito revoltados e, como forma de protesto, eles resolveram se demitir. Por quê? Porque, conforme você viu aí na matéria, uma pessoa que trabalha com o procurador Augusto Aras, ela saiu de Brasília e foi lá para Curitiba para buscar informações. E aí, o antagonista, ele deu lá a entender que essa pessoa, ela simplesmente chegou lá, foi metendo o pé na porta: me dá esses documentos aí, me dá celular, me dá isso, me dá aquilo, eu preciso, e foi fazendo uma coisa assim, brusca, abrupta e tal. E aí os caras, como uma forma de
de protesto, né? O protesto, isso aí tá errado. Invadiram aqui nosso escritório, as nossas atribuições, passaram com um trator em cima da gente, eu me demito. Mas não é isso. Essa próxima imagem aqui, ó, está vendo? Essa próxima imagem aqui, ó, desmente essa notícia lá do antagonista. O que aconteceu foi que, de fato, então os procuradores, conforme vocês viram, como forma de protesto, se demitiram. Porém, o que a imprensa não divulgou, o que talvez vocês não saibam é que quando a secretária do Procurador-Geral da República foi lá buscar documentos, saber como é que as coisas estavam sendo conduzidas, antes de ela chegar lá, foi preparado este documento daqui, ó. Essa imagem que você está vendo aqui. Eu não consegui pegar o documento completo, mas foi preparado esse documento daqui. Foi enviado para eles lá em Curitiba, avisando que ela iria fazer essa visita e que o objetivo da visita não era ir lá para tomar cafezinho, para tapinha nas costas e etc. Uma pequena gentileza. Não. O objetivo ia ser buscar informações. Conforme eu falei, o procurador-geral da República, ele precisa saber como é que as coisas estão sendo conduzidas. Para que lado está indo? A Lava Jato, eu enfatizei isso aqui, ela foi tendo muita seletividade. Um patife mais patife do que outro, ou um ladrão mais ladrão do que outro, um bandido mais bandido do que outro, um vagabundo mais vagabundo do que outro. E não pode. Mas ela teve essa seletividade mesmo. E tudo isso e mais outras coisas estavam precisando ser devidamente esclarecidas. A imprensa, ela fez um papel assim deplorável, porque ela só fala do lado bonitinho, do lado limpinho, do lado certinho dessa coisa de Lava Jato, desses caras, mas ela não vê esse lado, ou melhor, ela vê, mas ela não divulga, óbvio, para o grande público, que é o lado B, os bastidores desses caras dessa operação Lava Jato. Inclusive, um dos motivos que levou a Procuradoria-Geral da República a ficar com os olhos abertos para esses caras foram aquilo que eu citei lá no começo, aquela questão da escuta dos grampos, e depois começou a pairar-se uma desconfiança que outras pessoas, estavam sendo investigadas pela Lava Jato. Pessoas assim. Eles colocavam lá um nome. Vou citar só um exemplo. Rodrigo Maia. Né? Rodrigo Maia, presidente lá do Congresso. Então, ao invés de colocar lá Rodrigo Maia, eles colocavam lá Rodrigo Oliveira, por exemplo. Mas não era nenhum Oliveira, era esse Rodrigo Maia. Eles estavam lá investigando o cara. Eles estavam usando esse artifício, para investigar outros e outras pessoas da República. E começou-se a ter essa desconfiança lá dentro da PGR, da Procuradoria-Geral da República. Então os caras começaram a ficar de olho nessa tal dessa Lava Jato. Porque, muito provavelmente, o objetivo por trás da Lava Jato poderia ser se tornar uma força paralela
um grupo paralelo com posse de uma série de informações, com uma série de detalhes, uma série de conhecimento. E eu já disse em outros vídeos, em outras ocasiões, a pessoa que possui informação, conhecimento, essa pessoa tem poder. Poder. Essa pessoa agora, ela joga, ela atua de acordo com os interesses dela. Movimenta as peças do xadrez de acordo com os interesses dela. E não sabemos onde é que essa coisa de Lava Jato poderia parar. A quem eles poderiam negociar, vender essas informações, como eles iam trabalhar com tudo isso, favorecer esse, prejudicar aquele, ou prejudicar este e favorecer o de lá. Existe uma série de possibilidades quando a pessoa ela possui informações altamente privilegiadas, altamente secretas. Inclusive, eles chegaram até o povo lá da Lava Jato, através desse tal de Sérgio Moro, a colocar pessoas dele dentro lá, por exemplo, da Receita Federal, dentro lá do COAF, até para conseguirem capturar informações patrimonial, informação financeira de outras pessoas. Ou seja, a Lava Jato, sob aquele verniz, aquela aparência de que eu estou combatendo bandido, corrupto, ladrão, não sei o que lá, ela estava montando uma gigantesca rede de informação, coletando informação, grampeando, fazendo uma série de coisas para si. O que é que esses caras iriam fazer com tudo isso? E você acha que no futuro esses tentáculos eles não poderiam atingir pessoas comuns como nós e outros e outros e outros? É claro que sim. É claro então que era preciso começar a colocar freios nessa coisa de Lava Jato. Infelizmente, aqui no Brasil, as pessoas elas se iludem muito facilmente, conforme eu falei no início, quando se fala essa coisa de democracia, não democracia para lá, para cá, o tal Estado democrático de direito, o cara se ilude fácil. O sujeito também se ilude fácil quando aparece lá aquela palavra lá tal da vamos combater corrupção. O cara se ilude, não, peraí, o cara vai prender o vagabundo, eu vou votar nesse cara. Até Lula, ladrão que é, fez isso lá atrás, eu mostrei no começo aqui, e conseguiu se eleger. Nós temos que ter muito cuidado com essa coisa, esses aventureiros, esses alpinistas que aparecem por aí de boa aparência, se julgando e se colocando como deuses, como heróis, como, enfim, salvadores, e que vai fazer, que vai acontecer, porque no fundo muitas vezes são verdadeiros estelionatários, eles são verdadeiros ladrões, vagabundos, bandidos, mau caráter, e na verdade estão se usando de boas intenções, de boas ideias, de boas ações para aplicar um golpe no país e em nós brasileiros. E ao que tudo indica, esse que é o caso real, verdadeiro, dessa coisa chamada de Lava Jato. Ok? Vídeo aqui concluído. Muito obrigado por você ter assistido. Vou apenas reforçar. Dá o seu gostei. Compartilha, se inscreva aqui no canal, dá uma força. Domingo, hoje é um domingo, ótimo domingo, ótimo início de semana de trabalho para você.
Até o nosso próximo encontro. Até o nosso próximo vídeo. Valeu. Tchau.